Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que está aí participando, da nossa transmissão online desse estudo bíblico de quinta-feira. Eu sou o pastor João Ferreira, esta é a segunda igreja presbiteriana renovada aqui de Teófilo Otoni, aqui no nordeste das Minas Gerais. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando agora, você que vai nos acompanhar posteriormente, que Deus possa te abençoar poderosamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma vez, eu estou gravando a ministração aqui da minha casa, e a gente tem que ter um pouco de paciência, que a rotina familiar, a rotina doméstica, ela pode nos oferecer alguns imprevistos, A gente não está assim naquele preparo todo do estúdio, onde sons externos são evitados, devido à composição, à organização, à confecção do estúdio. Então aqui você pode estar ouvindo a ministração e de repente aparecer algum som de fundo aí, mas fica tranquilo, foca na palavra, naquilo que Deus tem para falar ao seu coração, e eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Nosso abraço aí a todos os irmãos e irmãs, tanto da Igreja Sede, quanto das nossas congregações, que a bênção de Deus seja abundante sobre a vida de todos vocês. Normalmente, eu e nosso irmão Jonas, o diácono Itamar, que estão aí no apoio, na técnica. Mais uma vez eu estou contando com a técnica aí da minha filha, Sofia, que está nos ajudando, que Deus abençoe a vida dela. Mas eu agradeço muito por aquela equipe maravilhosa de mídia que nós temos ali na igreja, Nosso irmão Jonas, o Bruno, o Jason, o Magal, a Jéssica, todos aqueles que estão envolvidos nessa parte de mídia aí, que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês, tá? Como diria o saudoso irmão Joaquim, vocês estão ganhando um feriadinho, mas logo logo vocês vão estar aí na atividade, como diz o locutor. Meus irmãos, nessa ministração eu quero estar lendo aqui com vocês uma palavra bem conhecida da Igreja de Cristo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, toda a glória nós damos ao teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus. E agora que nós vamos ministrar a tua palavra, que o Senhor possa, através dela, falar a cada coração que estará acompanhando essa transmissão. Usa de graça e misericórdia para conosco, e através das nossas vidas ministra a cada coração. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre igreja. Muitas vezes nós associamos igreja ao templo, a uma estrutura física. E igreja, no sentido bíblico, ela não está atrelada a um espaço físico, feito de alvenaria, feito de madeira, feito de metal, ou de qualquer outro tipo de engenharia humana. Nós estamos falando da Igreja de Cristo, que é chamada na carta aos Hebreus
de Universal Assembleia dos Santos. A Igreja de Cristo, irmãos, ela não se limita a um templo, né? A Igreja de Cristo, ela não se limita a um endereço numa rua, num bairro, numa cidade qualquer. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, nós lemos que está escrito assim: digno és, porque foste morto e compraste para Deus homens de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então a Igreja de Cristo, irmãos, ela é composta dos salvos. A Igreja de Cristo, podemos dizer que ela tem duas características, dois aspectos. É a igreja visível, no sentido de igreja organizada, a igreja como instituição, a igreja como um órgão que possui caráter administrativo, que tem um corpo diretor, que tem setores, que tem departamentos, que tem redes de trabalho, seja de homens, mulheres e jovens. Essa é a igreja visível. É a igreja que tem um endereço, é a igreja que tem um CNPJ, é a igreja que tem um conselho, a igreja que tem um bispado, é a igreja que tem uma forma de governo, seja ela qual for, estabelecida aqui na terra. Mas a igreja invisível é a igreja lá do Apocalipse, que eu acabei de citar. A igreja composta pelos salvos, espalhados pelo quatro cantos da terra ao longo da história, desde os apóstolos até a última geração, que vai ser a geração do arrebatamento. Então, essa é a igreja de Cristo. A igreja, muitas vezes nós achamos que igreja é um local, é um imóvel, mas não. Ali é um templo, um salão, um local de culto. A igreja, ela é abrangente. A palavra igreja vem do grego eclésia, reunião dos que saem, assembleia, né? Nós temos um livro no Antigo Testamento, depois de Provérbios, chamado Eclesiastes, ou na língua hebraica o Kohelet, né? Que quer dizer aquele que se dirige a uma assembleia, Eclesiastes, de onde vem eclésia. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho nessa noite sobre igreja. A igreja, Jesus falou aqui, Mateus capítulo 16, versículo 18, na confissão de Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu quero meditar com os irmãos nessa noite quais são as marcas da igreja. Quais são as marcas que distinguem, que identificam a igreja de Cristo. A primeira coisa a primeira marca da igreja que eu percebo, a igreja, uma marca que deve caracterizar, que deve definir a igreja tem que ser cristocêntrica. O próprio Cristo falou aqui para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele, Jesus, edificarei a minha eclésia, a minha reunião, né? Aí, ou seja, a igreja, irmãos, ela é do Senhor Jesus. A igreja, ela é de Cristo. E por que ela é de Cristo? Porque ele a comprou com o seu sangue. Então Cristo é o Senhor da igreja. Na igreja, quem deve reinar, na igreja, quem deve prevalecer, na igreja, quem deve dominar, na igreja, quem deve ser o Senhor, é o próprio Cristo que comprou a igreja com o seu sangue. A igreja deve estar firmada nele. É óbvio que ao longo da história, Deus usou homens para dirigir a sua igreja. No livro de Efésios, nós lemos que ele deu uns para apóstolos, mestres, evangelistas, pastores e doutores. Então, ao longo da história, nós vemos que Deus se valeu de homens e mulheres para conduzir a sua igreja. Nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 11, que a igreja primitiva possuía mestres e doutores, era uma igreja madura. Então, mas o fato é, irmãos, que os homens passam, mas a igreja de Cristo prevalece. Os homens passam, mas o Senhor da igreja permanece o mesmo. Deus, ao longo da história, levantou os apóstolos, levantou
os pais apostólicos, levantou os pais da igreja, levantou os reformadores, levantou os avivalistas, levantou os missionários, levantou os mártires, levantou homens e mulheres para que eles conduzissem a sua igreja, estabelecessem a sua igreja ao longo da história. Porém, homens vieram e homens foram, homens surgiram e homens se foram, mas o Senhor prevalece o mesmo. Ao longo da história, vemos os apóstolos, vemos aí grandes homens que marcaram a história, vemos homens que têm sido usados pela mão de Deus nessa geração, mas no entanto, irmãos, a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Algum pela robustez chegam aos 80. Mais dia ou menos dia, um ministro, por mais ungido, abençoado que ele seja, a idade chega, a jubilação chega, as doenças chegam, a morte chega. Por isso que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 12, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a igreja, ela deve estar firmada em Cristo. A igreja deve estar firmada em Cristo. Conta-se a história que um homem de Deus chamado Rowland Hill, ele um dia passou perto de um pub, um daqueles bares da Inglaterra, e um homem completamente embriagado olhou para ele e falou: Senhor Hill, eu sou um dos seus convertidos. E aquele irmão, o Hill, virou para aquele homem e falou: que pena, por ser um dos meus convertidos, você está nessa condição. Se você fosse um convertido ao Senhor Jesus, você estaria totalmente livre desse vício. Então, por mais que Deus use homens, a igreja deve ser cristocêntrica. Tudo na igreja deve apontar e glorificar ao Senhor da igreja. Apontar para e glorificar ao Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, a primeira marca da igreja é: a igreja deve ser cristocêntrica. Uma outra marca da igreja: a igreja deve se esforçar para ser uma igreja bíblica, uma igreja firmada na palavra de Deus. Paulo diz para Timóteo que os homens dos últimos dias terão coceira, comichão nos seus ouvidos, dando ouvidos a espíritos enganadores. O que nós temos visto hoje, irmãos, é que as técnicas humanas, elas têm prevalecido muitas vezes sobre o ensino bíblico. Eu não estou aqui me voltando contra técnicas administrativas, psicológicas, pedagógicas. Mas, no entanto, irmãos, nada deve prevalecer, nada deve ter a primazia sobre a Bíblia dentro da igreja. Nada. Nada deve suplantar o ensino bíblico. Porque ciência está sempre mudando. A ciência se multiplicará. Isso eu não estou falando. Estou falando, a ciência tem vários ramos. E os ramos da educação, os ramos da psicologia, os ramos, eles, por mais que mantenham princípios, mas ao longo dos anos eles vão sendo adaptados à realidade de cada época.
No entanto, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra permanecerá a mesma. A palavra nunca mudará. Ela nunca deixará de ser Bíblia. A Bíblia diz: seca-se a erva, em Isaías, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Então nós temos que começar a voltar cada vez mais para a Bíblia. Como igreja, sermos uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica e uma igreja bíblica, que acima de tudo divulgue a palavra de Deus. Por quê? Porque quem transforma o homem é a palavra de Deus. Paulo escreve: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus, essa palavra poder vem do dínamo, da palavra grega dinamis, de onde vem dinamite, ou seja, explode tudo. Então a palavra de Deus, ela deve ser o centro, ela deve ser, vamos dizer assim, o principal conteúdo do ensino bíblico. É claro que podemos mesclar história, é claro que podemos usar técnicas de pedagogia, é claro que em dados momentos, princípios da psicologia vão ser usados para entendermos determinadas nuances do ser humano, mas nada disso deve suplantar a palavra de Deus. A igreja deve ser bíblica. A igreja deve ser bíblica. Devemos primar pelo ensino bíblico de qualidade. Os nossos professores devem ser profundos conhecedores, e não apenas conhecedores, mas amantes da Bíblia. Os nossos pregadores não devem ser pura e simplesmente motivadores, autoajudadores, não. Devem ser homens e mulheres que ministrem a palavra de Deus. A palavra de Deus. No capítulo 2 de Atos ali, quando vemos que os discípulos pregaram, quando nós olhamos aquela pregação de Pedro, quando 3.000 almas se converteram, nós vamos vendo que Pedro vai citando a Bíblia, vai citando profecias do Antigo Testamento, vai citando Salmos, vai citando profecia de Joel. Bíblia. 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 Paulo diz que as minhas pregações não consistiram em palavra de sabedoria. A gente tem que pregar a Bíblia. É a palavra que transforma o coração do homem. Deus não tem compromisso com frase de efeito de pregador nenhum, por mais famoso, ungido que seja esse pregador. Deus não tem compromisso com o que A ou B pensa. Deus tem compromisso com a sua palavra. E esta palavra vai se cumprir. Esta palavra está se cumprindo. Porque céus e terra passarão e esta palavra não passará. Apocalipse fala que não passará um tio ou um jota sem que essa palavra se cumpra. Jesus falou, melhor dizendo, que não passará um tio ou um jota da lei. Então a palavra vai se cumprir. Então por isso que a igreja tem que ser bíblica, os pregadores têm que ser bíblicos, os professores têm que ser bíblicos e os crentes têm que ser bíblicos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o fundamento da fé cristã. Uma casa sem uma base sólida, sem uma base profunda, sem uma base estruturada, ela tende a ruir. Mas uma casa com uma boa base, ela tende a permanecer. Então, se a nossa fé é uma fé fundamentada na palavra, ela vai ser uma fé saudável e duradoura. Então, a igreja, nós como corpo de Cristo, devemos ter uma fé firmada na palavra. Por isso, a fé deve ser bíblica. A terceira coisa que nós vemos aqui, a igreja de Deus deve ser ungida. Ungida. A igreja deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja.
Espírito Santo desceu sobre a igreja e ali começou a obra do Senhor. E nós vemos o Espírito de Deus se movendo em meio à igreja primitiva. E não o mover do Espírito Santo dentro da igreja, ele não tem que ficar relegado à história, à lembrança, ao museu de história da igreja cristã. Não. Porque o Espírito Santo continua a se mover dentro da igreja. O Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é verdadeiro. Eu não estou querendo entrar na questão pneumatológica da coisa, mas o que eu estou falando é que a igreja tem que viver na dependência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo deve ser aquele que dirige a igreja, que dirige os atos da igreja. Porque nós vemos muitas pessoas querendo pregar, querendo ministrar, mostrando a sua intelectualidade, mostrando o seu conhecimento, mostrando a sua cultura, a sua formação. Nada contra. Cultura é uma bênção, formação é uma bênção. Mas muitas vezes a cultura e o conhecimento, eles falam pura e simplesmente a mente do homem, satisfazem o intelecto humano, mas eles não têm o poder de transformar o coração. Então, o que transforma o coração do homem é uma mensagem ungida, é uma ministração ungida, é um louvor ungido que leva às lágrimas. Técnica é importante, conhecimento é importante, tudo é importante. Mas, no entanto, uma das marcas da igreja é que a igreja de Jesus, ela é ungida. Ela é ungida. Eu gosto muito de uma história antiga, uma história que muita gente sabe de cor, sobre duas pessoas que citaram o Salmo 23 no mesmo culto. Um jovem, do alto da sua arrogância, do alto da sua intelectualidade, pediu ou ganhou oportunidade num culto e declamou o Salmo 23 com todo o lirismo, com toda a poesia, com toda a técnica. Quando ele terminou a sua ministração, todo mundo aplaudiu. No mesmo culto, um irmão muito simples abriu a Bíblia no mesmo Salmo 23 e com toda simplicidade, comendo palavras, tropeçando, gaguejando talvez, leu o mesmo Salmo 23. E qual foi o resultado? Quando o irmãozinho terminou a leitura do Salmo, a igreja toda estava chorando. No final do culto, aquele jovem que declamou e aquele irmão que balbuciou o Salmo 23 se encontraram. E o jovem perguntou para aquele irmão: vem cá, eu leio, o povo aplaude. Você lê com muita dificuldade e o povo chora. O que aconteceu? E aquele irmão respondeu para o jovem: você conhece o salmo do pastor, eu conheço o pastor do salmo. Então, uma leitura ungida, por mais simples que seja, ela tem muito mais efeito do que uma leitura, por mais técnica que ela seja. Por quê? Porque é a unção do Espírito Santo que faz com que a igreja seja uma igreja relevante, com que seja uma igreja capaz de obter transformações de vida para a glória do reino de Deus. A quarta coisa que nós vemos aqui, irmãos, a igreja tem que ser organizada. A igreja tem que ser organizada. A igreja é um corpo. Paulo fala sobre a metáfora do corpo no capítulo 12 de 1ª Carta aos Coríntios. Paulo descreve a igreja de Cristo como um corpo. Agora, existe uma expressão: o fulano joga nas 11. Claro que tem pessoas que têm mais dons. A Bíblia mesmo nos fala sobre um homem que tinha mais talentos, né, que recebeu mais talentos que o outro. Recebeu 5, o outro, né? Mas aonde que eu quero chegar? Um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu, enfim. A igreja, ela é uma estrutura. No capítulo 18 do livro de Êxodo, Moisés estava tentando resolver o problema de todo mundo.
E o sogro dele, um sacerdote, um homem experiente, um homem sábio, falou: Moisés, você não vai suportar essa carga, não. Estabeleça lideranças, capitães de 1000, capitães de 100, capitão de 50. Ou seja, crie uma liderança de vida, pessoas que trabalhem com você. A igreja organizada. Cada um na sua função. Cada um no seu propósito. Cada um individualmente, membro um do outro. No capítulo 6 do livro de Atos, nós vemos ali uma organização da igreja. Esse grupo vai mexer com o ensino e com a evangelização. Este grupo vai servir as mesas. Nós lemos lá no livro de Êxodo e no livro de Levítico, Deus falando para Moisés, depois isso é repetido na carta aos Hebreus, para que ele tivesse cuidado, para que Moisés tivesse cuidado para fazer o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado para ele no monte. O povo de Israel, quando eles marchavam, eram 3 tribos à frente, 3 tribos atrás, 3 das suas tribos marchavam à direita, 3 das suas tribos à esquerda, e no meio o tabernáculo sendo levado. Ou seja, a marcha, o estabelecimento dos sacerdotes era organizado. Então a igreja tem que ser organizada. A igreja tem que se reger através de princípios organizacionais. Por quê? Porque a igreja também é sal da terra e é luz do mundo. A igreja é sal da terra e é luz do mundo. A igreja representa o reino de Deus aqui na terra. É a agência do reino de Deus aqui da terra. Eu aprendi alguns anos atrás que os países estabelecem agências, organismos relacionais entre suas nações. Esses organismos relacionais, eles são as embaixadas. E aonde é a embaixada do reino de Deus aqui na terra? A igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades através da igreja. Então, a igreja representa o reino de Deus aqui na terra. A igreja tem que ser uma instituição organizada, uma organização que abençoe, né? E ao longo da história nós vemos a igreja marchando, né? Então a igreja tem que ser organizada. Outra coisa, a igreja de Deus, ela tem que ser missionária. A igreja de Deus tem que ser missionária. A igreja de Deus tem que ser missionária. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos ali aquela conversa, aquele diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Cadê aqui? E Jesus, ele fala para os discípulos: vocês não dizem, no final daquela história, vocês não dizem que há 4 meses para a ceifa? E ele fala assim: olhai e vede que os campos estão maduros para a colheita. Jesus fala. Jesus está usando uma metáfora agrícola, né? A Palestina rural. Então todo mundo tinha noções aí de técnicas e tempos das estações de plantio e de colheita. E Jesus fala para os discípulos: vocês ainda falam que é o tempo? Não. Chegou o tempo é agora. O tempo é esse. Ou seja, Jesus está dizendo que as almas estão prontas para serem colhidas. Então, tem pessoa que fica esperando o tempo certo, a hora certa. Meu irmão, claro que existem casos específicos, mas como igreja nós temos que semear a palavra a tempo e a fora de tempo. Dizer: Jesus te ama, Jesus te salva.
Você é um pecador e precisa de redenção, e essa redenção é só através da pessoa bendita de Jesus. Essa é a função da igreja, ser uma igreja missionária. A igreja tem que ser sempre, até eu acho que foi proposital que os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, né? Trabalhavam, tinham uma companhia de pesca no Mar da Galileia. Ou seja, Jesus falou para Pedro, você vai ser pescador de homens. Ou seja, a igreja vai ser sempre um barco de pesca. A finalidade da igreja é pescar, não é outra finalidade. Barcos de pesca são simples. Barcos de pesca são práticos. Barcos de pesca, se você olhar assim, eles não têm muito atrativo visual, porque eles têm uma finalidade só, pescar. Diferente de um iate, diferente de um iate para cruzeiro. Ali é um lugar de entretenimento, de diversão, de passatempo, não. A igreja como barco de pesca, a função da igreja é pescar, é trabalhar. É ministrar para os perdidos. Essa é a função da igreja. Então, às vezes a gente acha, não, irmãos, os brancos, desde os campos, Jesus falou, os campos estão brancos para a ceifa. Estão brancos para a ceifa. É fácil ceifar? Não é. Jesus falou que há poucos ceifeiros, né? Jesus falou que é pouco os ceifeiros, que é para rogar o Senhor da seara, para levantar obreiros, porque o campo é grande, mas os ceifeiros são poucos, os pregadores são poucos, os missionários são poucos. Então a igreja tem que ter essa visão, ser uma igreja missionária. Outra coisa, outra marca da igreja, e está expressa nesse texto que nós lemos. A igreja de Cristo, ela é invencível. Ela é invencível. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão, muita gente acha que Jesus está dizendo a um possível ataque contra a igreja, mas não. Esse versículo não está dizendo que a igreja tem que se defender, pelo contrário, está dizendo que a igreja tem que atacar. A igreja tem que avançar. A igreja não recua, a igreja avança. Uma prova disso, irmãos. Quantas instituições surgiram e desapareceram ao longo da história? Quantas nações surgiram e desapareceram ao longo da história? No entanto, a igreja de Cristo continua de pé. A igreja de Cristo continua vencedora. Ainda que locais onde outrora foram locais de avivamento, locais de salvação, ainda que em alguns lugares o evangelho seja uma lembrança de uma época remota, mas a igreja continua viva. Ouvimos relatos da situação no continente europeu, em países outrora que foram berçários, vamos dizer assim, de avivamentos, a Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a Escócia. O evangelho nessas regiões se tornou uma relíquia de um passado distante. Mas mesmo assim eu creio que, como diz a palavra, nesses lugares há aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Existem os Elias naqueles locais, mas também existem os 7.000. Ao longo da história nós vemos homens e mulheres de Deus pioneiros e desbravadores que têm pregado a palavra em regiões inóspitas, em lugares atrasados, que não se preocupam com o conforto, que não se preocupam com o bem-estar, que se preocupam em fazer a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando buscamos o reino, o Deus do reino cuida de nós.
Jesus falou que quem se preocupa com o dia de amanhã, com o que vai comer, o que vai vestir, são os pagãos, os incrédulos. Então nós temos que nos preocupar em ministrar a palavra de Deus, porque a igreja de Deus, ela é invencível. Um imperador chamado Juliano, o apóstata, ele quis extinguir a igreja. Ele traçou como meta sua acabar com a igreja. Mas quando ele estava sangrando, ferido, prestes a morrer, diz a história que ele juntou um punhado de areia nas mãos, jogou para o alto e gritou: venceste, Galileu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo é invencível. E em último lugar, irmãos, já estamos partindo para o encerramento, a igreja ela tem que ser profética. Sacerdotal, porque a igreja apresenta as demandas do homem diante de Deus, a igreja intercede, mas a igreja tem que ser profética, no sentido de que a igreja anuncia o desígnio de Deus para esse mundo. E esta, irmãos, é uma época que a igreja está tendo uma oportunidade única de ser uma agência profética nessa terra. Afinal de contas, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo diariamente diante... Não que ela nunca se cumpriu, mas nesse tempo, irmãos, olhem só o que estamos vivendo. Então, como igreja, temos que pregar. Como igreja, temos que ministrar a palavra. Pedro diz: mas vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem que ser a voz profética de Deus nessa geração. E como é que eu vou ser voz profética se eu não sei pregar, se não me dão oportunidade? Meu irmão, o único local de pregar não é o púlpito da igreja. O seu WhatsApp pode ser o seu púlpito. O seu Instagram, o seu Facebook, ou seja, qual for a outra rede social, o seu TikTok, pode ser o seu púlpito. A sua casa é seu campo missionário. O seu trabalho é seu campo missionário. Mas lembre-se daquilo que Paulo, quando se despedia da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, fala: durante todo esse tempo eu não cessei de vos anunciar o desígnio de Deus. Então, como igreja, qual é o desígnio de Deus? O homem é um pecador e em Cristo o homem é redimido. Cristo virá para buscar os seus. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem da igreja. Deus criou o homem pecou. Deus veio ao mundo, na pessoa de Jesus, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Essa é a mensagem da igreja, o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas. Boas novas. É o que os anjos falaram para os pastores lá em Belém. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Que boas novas são essas? O evangelho. E qual que é o cerne do evangelho? Que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a igreja é a voz de Deus nessa geração. Eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras pelos pais, nos últimos dias nos falou pelos filhos, o qual é a expressão exata do seu ser, e assim vai. E como é que Deus está falando hoje? Deus está falando através da igreja. E tem mais, irmãos. Jesus falou que se a igreja se calar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Então não espere que as pedras clamem. Como lá no capítulo 22 do livro de Números, aquele episódio de Balaão, quando o profeta se calou, a jumenta falou: não espere que as pedras ou as jumentas comecem a clamar. Não. Seja você
uma voz de Deus nesta geração. Amém? Então, quais são as marcas da igreja? Né? Ela é cristocêntrica, ela é bíblica, ela é ungida, ela é organizada, ela é missionária, ela é invencível e ela é profética. São algumas marcas. É claro que existem muito mais marcas ainda. No entanto, essas marcas nos mostram características para a Igreja de Cristo nesses dias que estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando ou que irão acompanhar. Nós queremos convidar você para as nossas programações deste final de semana. No domingo pela manhã teremos uma palestra sobre a questão do Outubro Rosa com o Dr. Paulo Henrique Caetano Chaves, médico cristão, ginecologista e oncologista, bem conhecido em nossa cidade. Todos estão convidados, domingo às 10 horas da manhã. Nós teremos também no domingo à tarde, no culto das 17h30 e das 19h30, a presença do pastor Josué Lopes, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos, vai ser um prazer recebê-los. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela ministração da Tua palavra. Que ela alcance cada coração, abençoando e transformando vidas, Pai. E que através da ministração da Tua palavra, nos disponhamos, ó Deus, a ser uma igreja abençoada e abençoadora na nossa geração. Abençoe cada um dos nossos irmãos, nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do Galileu, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e toda a sua família. Que você tenha um excelente final de semana, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.